Fala nação, bom dia, seja bem-vindo ao canal ASR Fly. Eu tô aqui com mais um vídeo do News Sport, canal UOL, comentando e analisando esse Flamengo de ontem contra o Botafogo. De 10 jogos, o Flamengo ganhou 9, mas já era essa estatística. Então, pra mim, eu falo que são 11 jogos e 10 vitórias do Flamengo. Crédito vai para o UOL, link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fly, ative o sininho e ajuda com um like, porque eu agradeço. Vamos conferir aqui todos os detalhes e essa projeção desse jogo de domingo, porque o Flamengo vai se provar mais ainda. 10 anos, vai continuar 10 anos sim, sem ganhar da gente lá dentro. Muito bem, o perseguidor do Palmeiras, engraçado a gente falar isso, né? Porque ele sempre foi o time a ser batido nos últimos tempos e tudo mais e tal. Mas agora ele que está em posição de desvantagem em relação ao Palmeiras, mas ontem fez uma vitória espetacular também. O Flamengo meteu 3-0 no Botafogo no Engenhão. O Botafogo jogando em casa e aquela história, o 4-1 foi a última vitória, última e única vitória nos últimos 10 jogos entre os dois times. O Flamengo ganhou todas do Botafogo no Engenhão e ontem ganhou mais uma vez, e por isso que eu falo em espanholização. Não lembro de um momento na história do futebol em que um time de um estado foi tão melhor do que os outros, assim, mas sobrando estatisticamente, parece ser um time grande contra um time pequeno, com todo respeito ao Botafogo. 3-0 ontem, o Flamengo sobre o Botafogo. É que assim, né, Casão, o jogo do Palmeiras foi tão impactante que a gente quase que acha que o jogo do Flamengo, ganhou, tal, mas ganhou de 3-0 de um rival forte. Na casa dele. Assim, o time do Flamengo é ótimo. O elenco do Flamengo é muito bom. Vai ser um jogo domingo do mesmo nível. 3 pontos de diferença não mostra quem é melhor. 3 pontos de diferença não mostra quem é melhor. Mostra que o de trás tropeçou em algum momento e o outro não. Por isso que são 3 pontos de diferença. Então é um jogo muito equilibrado. O momento do Palmeiras é melhor. O Palmeiras está mais confiante. O Palmeiras está jogando melhor. O Palmeiras está mais inteiro no lado psicológico. Não tem nenhum zumbido no Palmeiras. Lá no Flamengo tem. O Flamengo tem zumbido o tempo todo. Deveria pôr o Pedro, cadê o Pedro? Não tá jogando o Pedro, por que não tá o Pedro? Tira aquele, põe esse, tá perdendo, o Felipe Luiz vai embora, não vai embora. Enfim, o Flamengo vive momentos assim, oscilantes de ambiente. O Palmeiras não tem momento oscilante de ambiente. O Palmeiras tá indo jogar no Maracanã sem nenhum problema. Aí você fala, então você está dizendo que o Flamengo, que o Palmeiras é o favorito e vai ganhar. Não, eu estou falando que é mais perigoso quando esse ambiente está assim, porque você relaxa, você perde aquele medo protetivo. Você tem que ter um medo protetivo. Eu acho que o Flamengo entra em campo domingo para jogar contra o Palmeiras inteiro, confiante, sabe, querendo vencer, mas com o medo protetivo. O medo protetivo está do lado do Flamengo, porque ele vai enfrentar um time que está goleando todo mundo, né? E se o Abel, apesar que o Abel faz um trabalho psicológico espetacular, o trabalho mental do Abel é alucinante, tanto que ele já começou na coletiva. Você vê que você mesmo destacou, Tironi. O Abel, quando o time dele está bem, ele baixa a bola de todo mundo. Quando o time dele tá mal e tá sendo vaiado ou criticado pela imprensa, é a hora que ele valoriza os jogadores dele, que ele valoriza os títulos, que ele ironiza o adversário. É quando ele tá mal. Mas quando ele tá bem, ele tenta puxar os caras para baixo. Colocar o pé no chão, como ele mesmo falou na entrevista. E é difícil quando tudo tá dando certo, você puxar o pé do cara pro chão, sendo que você tem que puxar de 20, né? São 20, um elenco de 20 jogadores, de 25 jogadores, um time que tem 11 caras que ele prefere, mas tem uns 5, 6 que podem ser titular também, e esses caras todo mundo jogando bem, fazendo tabela, fazendo drible, fazendo gols, e sendo elogiado, e você tem que puxar o pé para baixo, tem que puxar o pé do cara para baixo. É muito mais complicado do que você já ter do seu lado o medo protetivo. Tá dando para entender o que eu quero dizer? Mais ou menos? Sim. Rapaz. Olha, o Pedro voltou. Tava lá, joga, não joga, teve aquelas rusgas com o Felipe Luiz no passado, voltou bem, depois caiu de novo e ontem entrou, jogou, fez o primeiro gol, deu o passe pro segundo gol, acabou jogando bem. Arnaldo. Foi Pedro, né? Ontem o Flamengo teve algumas ausências importantes, né? O Saul não jogou,
não foi o De La Cruz, foi o Everton, o volante, ao lado do Jorginho. Na frente, o Pedro foi titular. Eu acho que o Flamengo pôde, talvez, não digo descansar, mas preparar alguns jogadores. Imagino que o Saúl esteja à disposição no domingo, para a partida de domingo. E acho que o Flamengo, eu não menosprezo essa vitória, não. Acho que o Flamengo tinha um jogo muito mais difícil que o do Palmeiras, mas muito mais difícil que o do Palmeiras. E o Flamengo ganhou com sobras, né? Na verdade, acho que essa rodada era mais pró-Palmeiras, o Bragantino vem muito mal. E o Botafogo oscila demais, às vezes ele ganha, às vezes ele perde, às vezes ele faz bons jogos, tal. Ontem tinha muitos problemas, jogou com uma zaga improvisada, tal, e foi presa fácil. A minha expectativa para esse jogo, e acho que muitas vezes a gente espera muito de um jogo nos pontos corridos e ele acaba não entregando, mas dessa vez tem um componente, né, que para o mandante, para o Flamengo, acho que só a vitória interessa na prática. Não só para igualar o número de pontos do Palmeiras, mas para recobrar confiança, que eu acho que o Flamengo tinha perdido um pouco nas últimas partidas, né? O Flamengo também contou, né, Tironi, com uma coisa rara, né? Ele teve todos os jogadores à disposição na parada da data FIFA, pôde descansar alguns, preparar outros, treinar alternativas, e a gente vai ver no domingo o que vai acontecer. Também estou curioso para saber qual será o árbitro do jogo, né? Porque isso vem sendo também bem importante nessas últimas semanas. Mas tem tudo para ser um baita jogo de futebol, né? Porque os dois times jogam, né? Os dois times arriscam. E, de novo, repito, o que me chama muito atenção no Flamengo, se a gente pode chamar do Flamengo do Felipe Luiz 2025, é como esse time toma poucos gols. Passa sempre batido, mas o Flamengo ganha por X-0, X-0, X-0. Então, fazer gol no Rossi, que é um bom goleiro, é muito difícil. E o Flamengo não é um time que joga exatamente protegido o tempo todo, não, né? Os zagueiros arriscam, os laterais arriscam, o goleiro arrisca, mas é muito difícil fazer gol no Flamengo. E eu acho que essa atração, a melhor dupla de ataque do Brasil no momento contra a melhor defesa, é uma dessas questões. E no lado ofensivo, eu acho que o Pedro vai começar jogando. Se existir alguma dúvida sobre qual seria o centroavante contra o Palmeiras, acho que agora, depois dessa exibição, o Pedro vai começar jogando. Bom, o Felipe Luiz falou sobre o confronto que vem aí no fim de semana e também sobre o jogo de ontem e ainda elogiou o Abel Ferreira. Vamos ouvi-lo. Palmeiras, grande equipe, grande momento. Tem um elenco, talvez os mais caros aí, ou o mais caro, né? Esse ano, sem nenhuma dúvida, com todas as contratações que fizeram. É o elenco dos mais poderosos e o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números, né, durante todos esses anos. Portanto, claro que o Palmeiras sempre vai estar na briga. Chegamos parecido, praticamente na mesma situação no primeiro turno do campeonato. E por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos exemplos de anos anteriores do próprio Botafogo. Portanto, temos que encarar o jogo do Palmeiras como o jogo pede, como você mesmo falou, uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todas finais. Bom, Felipe Luiz, vamos brincar, vamos combinar que o Flamengo falar que alguém tem time caro também não é exatamente uma justificativa. Do Flamengo também é caro. Mas eu acho que dessa vez, esse ano mudou, né? Desde a janela do ano passado mudou. O Palmeiras investe tanto quanto, ou investe mais que o Flamengo. Eu sei, é que chega num nível de investimento que é meio... tanto faz, o cara ganha 1 bilhão ou 1 bilhão e 100, né? Depende, né? O Palmeiras nunca contratava o jogador do nível que ele tem hoje. Não, tudo bem. Eu acho o que eu quero dizer, deixa eu passar por causa. Nesse nível de investimento, é mais você acertar ou não. Claro, mas eu acho... a questão assim, o Palmeiras ocupou um papel de underdog até agora, que era o time que investia menos, que ele não tem mais essa ressalva. Ele investe tanto quanto ou mais. Mas acho interessante o Felipe Luiz falar, o Abel é o melhor e nós conseguimos chegar próximo do nível deles. Ele tá se colocando... Ele está se colocando no nível de perseguidor, não de... Sim. Time a ser batido, é a realidade. Eu acho que ele tá descrevendo exatamente qual é a realidade hoje. Diga, Casão, você levantou o dedo. Então, duas coisas. Primeiro, é muito estranho
Você vê entre... Eu adoro o Felipe Luiz, hein? Acho ele um grande treinador. É um treinador que eu vejo no futuro podendo ser até treinador da seleção brasileira ou de grandes clubes da Europa, já que ele tem mercado lá. Mas eu acho muito estranho, numa entrevista coletiva, você for avaliar o adversário pelo gasto que o clube teve. Gente, o valor dos times é pelo que o jogador joga, não pelo que o jogador ganha. O Corinthians é a terceira folha salarial do Brasil. Olha o time. Então não é porque o Palmeiras gastou uma fortuna que ele está em primeiro lugar. Não, é porque o Abel é um grande treinador e os jogadores estão jogando bem. Os jogadores estão jogando bem, tá tudo entrosado, assim como os dele também. O Flamengo não ficou, desde 19, um dos principais times da América do Sul, porque ele gasta muito. É porque os jogadores jogam bem, caramba. É muito estranho falar em números para valorizar um time. Que números? Pô, o time do Palmeiras está em primeiro porque os caras estão jogando bem pra cacete. O Flaco e o Roque se entrosaram. O meio de campo é bom, o Abel é um ótimo treinador, como ele mesmo falou. Mas não o valor que gasta. O Flamengo não é o segundo colocado e nem o Palmeiras é o primeiro colocado pelo valor financeiro que eles gastaram, mas é porque os jogadores que eles compraram jogam bem, são ótimos jogadores. É esse valor que tem que ser destacado, não quanto gastou. Perfeito, Casão. O Mauro César ressalta no seu blog hoje aquilo que a gente falou aqui, en passant, dos confrontos entre Botafogo e Flamengo no Engenhão. Em casa, Botafogo vira freguês do Flamengo. 9 derrotas nos últimos 10 jogos. Eu vou insistir só mais uma vez, juro, naquilo que eu tô falando. Eu não lembro de outro recorte da história que foi assim. Se os estatísticos aí me falem. Que um time tão grande quanto o outro, rivais locais, históricos e tal, um time jogou 10 vezes em casa contra o outro e perdeu 9. É isso que eu tô falando, da diferença que o Flamengo impõe aos seus rivais. Mas isso há algum tempo, e aí... algum tempo no Rio, o que não impede de, em algum momento, um rival superar o Flamengo. Por exemplo, o Fluminense foi campeão da Libertadores. Sim, mas essas são as exceções, é isso que eu tô falando. Essa tabela mostra exatamente isso. Sim. Tem uma exceção aí, 4-1 do Botafogo no Flamengo ano passado, só. Nos últimos 10 confrontos, o Flamengo ganhou todos do Botafogo. Às vezes acontece, às vezes não. Em São Paulo, o Palmeiras tá sobrando na turma também com relação aos outros. Mas, por exemplo, o Corinthians ganhou os confrontos diretos do Palmeiras. Então, mas é isso que eu tô falando. No Copa do Brasil e no Paulista. É a exceção que confirma a regra. Porque se você for ver ao longo da história, o Palmeiras não perdia do Corinthians fora de casa há não sei quanto tempo. E assim vai. O que indica como esses dois times estão completamente descolados dos outros. E vocês podem achar que não é espanholização, não sei o quê. Mas é uma diferença muito grande, muito grande. Que eu vou repetir, não há paralelo na história do futebol brasileiro com dois times ou um time tão mais poderoso do que os outros. Isso aqui não é uma reclamação, é só uma constatação, tá? É assim porque os outros não foram incompetentes, Palmeiras e Flamengo foram e provavelmente serão aí nos próximos anos. Aí é uma questão que vai além da coletiva do Felipe Luiz, né? Que o Palmeiras é bom hoje porque gastou demais. Se você tem organização, dinheiro e poder de investimento, você contrata melhores jogadores. Simples assim. E é assim que esses dois estão fazendo há algum tempo. O curioso é que algumas exceções, por exemplo, o Botafogo do ano passado, ou até o Cruzeiro desse ano, que incomoda alguma coisa, algum momento, são times já com SAF, donos, etc., e que ainda não conseguiram, mesmo com muito investimento no início, chegar próximo dessa situação. Vamos sempre lembrar, Palmeiras e Flamengo não são SAFs, não têm donos, embora os seus presidentes estejam brigando em todas as frentes, inclusive as financeiras, porque também nesses aspectos eles rivalizam, né, nas questões institucionais, mas não são SAFs, para quem é fã de SAF. Agora, aliás, as SAF são aqueles que aparecem e somem. Botafogo, apareceu, sumiu. Galo, apareceu, sumiu. Cruzeiro, esse ano tentou, nem isso conseguiu. A gente fala, o Botafogo, o que aconteceu do Botafogo do ano passado para cá, o ano mais glorioso, talvez, da história moderna do Botafogo, do ano passado para cá, a gente viu como é que foi a diretriz da SAF.
Sim. Né? Não vai ter técnico, não vai ter jogador, depois a gente vê, vão vender os melhores, etc e tal. E mesmo com muito investimento, o filho do técnico da seleção é o técnico, mesmo com muito investimento que o Botafogo gastou. Aí o Felipe Luiz podia até falar, eu joguei hoje contra um time que gastou tanto quanto o meu, mas o Botafogo gastou tanto quanto Palmeiras e Flamengo, e hoje é um time não confiável. Se tornou rapidamente um time não confiável. Ainda assim, tá lutando lá na parte de cima da tabela, né? Porque tem muito dinheiro e tudo mais. O Boto voltou à carga para falar de arbitragem, mesmo com 3-0 no... Não posso calar enquanto o Flamengo é prejudicado desta forma. E não é o facto do resultado ter sido positivo que nos vai fazer calar. O lance do penalti é claríssimo. O árbitro pode não ter visto, mas o VAR tem que intervir. E não intervém porquê? Nós queremos essa resposta. Porquê é que o árbitro não intervém num lance destes? Porquê é que a entrada do seu Emerson Royal, que é também passível de VAR chamar a expulsão do jogador, e o VAR não intervém? Até quando é que vamos ver coisas destas e sempre contra os mesmos, sempre contra o Flamengo? E enquanto isso acontecer, eu não me vou calar e vou vir aqui falar de coisas que eu não gosto, que é a arbitragem, mas vou ter que ver, porque alguém tem que falar sobre isto. Tá, pessoal? Obrigado. Falou de novo, dessa vez na vitória teve um pênalti, né, que não foi marcado pela arbitragem, e na análise do VAR, sob responsabilidade do Rodolfo Toschi Marques, ele falou que foi apenas um pisão, Casão. Foi só um pisão ali, o cara pisou. Fala de novo, repete. Foi pênalti. É claro que foi. Foi pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti. Agora, o lance do Emerson Royal não foi uma cotovelada no rosto dele, não foi um soco, não foi um tapa. Ele sentiu a mão do adversário tocar no rosto dele, ele se jogou de costa para tentar cavar a falta, e o time dele quase tomou o gol por causa disso. O Boto, ele fala que não gosta de falar de arbitragem, ele adora falar de arbitragem, né? Ele ama quem não falar gosta, de arbitragem. tá falando muito, hein? Não, ele ama. Ele fala mais do que cartolas brasileiros. É aquele jogo de... É uma pressão gigantesca para... O Felipe Luiz também falou. Sim. Assim, é um absurdo. A questão, assim, como a gente falou aqui, você estava em férias na Babescas. O dia seguinte de São Paulo e Palmeiras, teve mais reclamação do São Paulo, pediu os áudios, mas institucional mais do Flamengo do que do São Paulo. Já virou uma... Porque são os... O que o Boto alegou depois de perder para o Bahia, o Palmeiras foi beneficiado, o meu rival foi beneficiado num jogo de confronto direto que ele podia perder pontos. E essa pressão está muito em cima. De novo, quero ver quem vai apitar, o Cristo que vai apitar Flamengo e Palmeiras no próximo domingo. Nossa. E aí, assim, o Boto fala ali, às vezes o Anderson Barros fala lá, o Abel fala ali, o Felipe fala lá, e sobretudo os presidentes racham a questão da Libra, e já tem a informação de que a Leila não estará presente, né, no Maracanã, assim como ela não esteve presente no Newton Santos quando teve a treta com o Textor do Botafogo, né? Então, que é uma coisa mais do que normal o presidente do clube estar presente num jogo de tamanha importância. Mas, de novo, ela não estará presente por todo esse clima que se criou também extra-campo entre os mandatários. O Flamengo defende uma invencibilidade de muitos jogos contra o Palmeiras no Maracanã. 10 anos e o Palmeiras não vence o Flamengo no Maracanã, tá aí a lista de todos os jogos aí. O Flamengo na era Abel Ferreira não perdeu para o Palmeiras pelo Brasileirão. A última vez que o Palmeiras venceu pelo campeonato foi em 2017 no Allianz Parque, e nos jogos no Maracanã o jejum palmeirense, como eu falei, é ainda maior. A última vez que o Palmeiras bateu o rubro-negro no estádio foi em 2015. E detalhe, derrotar o Flamengo no Maracanã não está sendo fácil. O Flamengo é um dos, ao lado do Mirassol, o único invicto com o mandante do campeonato. O Flamengo tem a melhor defesa, tem invencibilidade em casa, tem o mando de campo, a torcida e tudo mais, né? Então o Flamengo não vai... Eu acho que o desafio do Palmeiras talvez seja o maior desafio desse timaço que a gente está vendo surgir até agora, desde que ele foi constituído, né? Um jogo... Só que é aquilo, né? O Palmeiras chega numa situação no Maracanã em que o empate é um ótimo resultado. É muito confortável. Palmeiras, sim. E o Flamengo, talvez ali nessa altura, só a vitória interessa.
Agora, não é simples conseguir um empate num lugar em que o Flamengo ganha muito e com 70 mil caras gritando Flamengo e com esse timaço do Flamengo. É ou não é, ô Casão? Não, é difícil, mas o time do Palmeiras é um timaço também. E tabu existe para ser quebrado. E vou fazer uma brincadeira com vocês agora. Se fosse um jogo de loteria esportiva, o que vocês colocariam? Coluna 1, coluna 2, coluna do meio, coluna 1, coluna do meio e 1 e 2 ou triplo nesse jogo? O que você faria? Eu já vou responder. Triplo. Não, eu vou responder. Eu colocaria a coluna do meio e coluna 2. Eu colocaria a coluna do meio e coluna 1. Se tivesse um duplo, coluna 1 e coluna do meio. Eu também, eu tô com o Arnaldo, coluna 1 e coluna do meio. Mas Flamengo... é interessante o Casão, da coluna do meio e coluna 2. Flamengo vai no coluna do meio e coluna 2. Vai ser sua 2. próxima enquete aí, daqui a pouco. Próxima enquete, boa, já tô com ideias aqui. Galera, isso no esporte sobre esse jogo do Flamengo de ontem, 3-0, fora o pênalti sonegado, fora a expulsão do jogador Alan, que deu com as travas na canela do Emerson Royal. Ali sim era pra ser vermelho, mas contra o Flamengo, cara, nada vai ser marcado. Tem que quebrar o cara no meio pra ter que dar um vermelho de alguma coisa, porque se aquilo ali não for vermelho, aquele do Danilo lá não era pra ser vermelho também, que não machucou tanto, só pegou no rosto. O cara deu com as travas na canela dele, arrancou a caneleira, arrancou tudo. E não foi nada, cadê o árbitro? É brincadeira, né? Aí os caras comentar aqui que o Boto gosta de falar de arbitragem. Pô, se não for falar aí, como é? Tem que aguentar tudo isso? O Ramon abate Abel, Ramon ajuda Abel. Picotou o jogo todinho contra o Cruzeiro, atrasou o nosso lado. O time que joga com a bola é o que tá com a bola, precisa da bola pra jogar ele, e ele picota para todo momento, atrapalhando a gente. E quando chega lá no jogo em São Paulo, no clássico, faz aquilo. Como que o cara não vai falar? O Boto tá certo, tem que falar. Mas não vai adiantar, né? Porque é o Flamengo, né? O Flamengo tá incomodando muita gente. E essa parceria da Carminha com o presidente da CBF, não sei não, hein? Não quero falar aqui, mas tem alguma coisa duvidosa aí. Mas enfim, o que importa é que domingo que vem o Flamengo vai se provar mais ainda, porque é a melhor defesa. O melhor ataque continua sendo o Flamengo. Eles melhoraram de um jogo pra cá, de alguns jogos pra cá. O Flamengo não tem o maior saldo, tem a melhor defesa. Eu tô com Casão, a questão do medo. O medo é o que te mantém na rota. Quando você fica no seu quadrado, na sua zona de conforto, aí você começa a relaxar. E isso é ruim. Mas o Flamengo é bom porque vem todo mundo precavido, focado. Cara, acho que vai dar o quê? Eu, se fosse que nem o Casão falou, se eu tivesse 2 pedras para dar lá na loteria, eu ia na coluna 1 ou do meio. Eu também iria assim, que nem o Tirone. Vai dar Flamengo um empate no mínimo. O Palmeiras não vai ganhar lá dentro. O Flamengo vai estar com a bola direto, sempre vai ficar brigando pela segunda bola. O Palmeiras vai querer jogar no contra-ataque. Ele não vai querer ter a bola como ele tem dentro do Allianz Parque. Vai ser um jogaço. O chato é que só é domingo, mas tem que esperar. Tem todo esse molho que a gente vai ter que passar. Beleza? Mas parabéns ao Flamengo. Continuamos ali na cola. E assumiremos sim antes da 38ª rodada. Ou pode ser na 38ª rodada sim. O que importa é levantar lá no final. Beleza? O vídeo é só se inscreva no canal ASR Fla. Ative o sininho e dá aquela moral com like, porque me ajuda e eu agradeço. Compartilha, comenta. Diz aí, você errou o placar? Eu errei, falei 2-1. 3-0 tá ótimo demais, era pra ser 4. E quem sabe mais. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.